E nós vamos estar recebendo esta noite Pastor Diego ministrando a palavra do Senhor. Eu sei que ele já é abençoado, é homem de Deus, mas com muita humildade no meu coração, eu gostaria de fazer uma oração pela vida dele. Sei que não sou digno, mas há um Deus no céu que cuida das nossas vidas. Estenda as suas mãos para cá, irmãos. O exercício de fazer a obra de Deus, às vezes ele é exaustivo, não somente para a nossa vida física, mas principalmente para a nossa vida espiritual. E tem dia que nós estamos precisando ser ministrados, e é nesses dias que Deus fala que Ele quer nos usar. E essa família veio para passear, para descansar, mas eu não conheço um servo de Deus a qual Deus tem uma chamada que Deus deu a ele descanso. Então eu quero pedir a Deus que use o filho dele mais uma vez, e que através da vida dele o Senhor cumpra aquilo que ele tem falado e ministrado aos nossos corações durante todo esse dia. Que o Senhor venha curar esta noite, que o Senhor venha salvar esta noite, porque é o interesse de Deus para este povo. Estenda suas mãos para cá esta noite. Pai, eu apresento a vida do teu servo nas tuas mãos, tendo a convicção, Deus, que o Senhor é um Pai zeloso e de boas obras, um Pai que cuida, um Pai que ama e que tem, Senhor, cuidado da vida do teu filho. Eu quero nesta noite apresentá-lo nas tuas mãos. Uma vez mais, usa o teu servo, fala ao coração da tua igreja, e que nós possamos, Senhor, mais uma vez, sentir o toque do teu Espírito através do teu servo. Nós te louvamos, tendo a convicção de que já somos mais do que vencedores, porque o Senhor é quem cuida das nossas vidas. Nós te louvamos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia. Marcos capítulo 5, versículo 45. Marcos 5, 45. Quando os irmãos abram a Bíblia, eu quero louvar a Deus, quero adorar Jesus por essa oportunidade. Sou grato a Jesus por estar aqui com os irmãos. Só Deus para proporcionar situações como essa. Então eu quero externar a Deus a minha gratidão diante da igreja por estar assumindo essa tribuna, o qual não sou digno, mas estou muito feliz de estar aqui. Louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, né? Tudo que o Senhor diz de mim, a recíproca é verdadeira, né? Deus te abençoe. Sou grato a Deus ter conhecido o Senhor, né? Pastor Arildo, que alegria também, irmão Carlos, Eugilé Júnior, irmão Juninho, que hoje também é pastor, que Deus abençoe. Pastor Paulinho, né? Tenho aprendido muito com vocês aqui esses dias. Se pudesse definir essa igreja com pouca de intimidade que eu tenho com Deus, eu definiria como amor, né? O amor dos irmãos constrange a gente. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Queria louvar a Deus pela vida da minha esposa. Coloque de pé, irmã Tiffany. De ver na minha esposa, os irmãos vão ver que eu oro, né, irmãos? Deus me deu uma esposa bonita, né? Já ela não orou tanto, não é verdade? Deus abençoe a irmã Tiffany, esta mulher que Deus me deu. Deus abençoe a todos que estão aqui essa noite. Quem encontrou a Bíblia, diga amém. Meus irmãos, Deus ministrou uma palavra no meu coração. Quero ser fiel ao Espírito Santo, o qual está escrito assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, porque perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E a igreja diz amém. Meus irmãos,
Esse texto, ele é, assim como toda a Bíblia, riquíssimo em ensinamentos. E essa passagem está em 2 evangelhos, e eu gosto de usar o de Marcos porque aqui fala que Jesus obrigou. Logo, quando Deus obriga o homem a fazer alguma coisa, o Senhor, por ser onipotente, onipresente, soberano e onisciente, logo o homem não tem escolha. O Senhor os obrigou a passarem para um outro destino. Então veio a palavra de Jesus sobre eles, sobre uma ordem. E algumas coisas, meus irmãos, o Senhor Jesus deixa na condicional. As bênçãos de Deus está condicionada à obediência do homem. Mas nesse texto nós vamos ver que eles não tinham opção. O Senhor os obrigou. Só que o obrigar aqui não é como às vezes um pai obriga um filho a ir para o colégio, ou alguém que tem autoridade sobre outra pessoa a obriga a fazer algo. Este obrigar aqui significa que Deus iria os colocar no centro da vontade de Deus. É importante nós entendermos, meus irmãos, porque esta passagem, ela é reflexo de muitas das nossas vidas, e às vezes nós não conseguimos viver uma vida que agrada a Deus, por não entender passagens como essa. Eles estão no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Você pode dar um glória a Deus? Então Jesus vai obrigá-los a entrar no barco e passar para o outro lado. A palavra de Deus é direcionada para um destino onde eles iriam chegar. Vocês vão sair daqui e vão chegar a Betsaida. Assim como na nossa vida, meus irmãos, o Senhor nos deu uma direção. Ao nos chamar, a voz dele nos deu um destino. Qual que é o destino? O nosso destino é o céu, é alcançar a glória eterna. Porém, o Senhor é tão maravilhoso, irmãos, e Ele nos ama tanto, por desejar ter diariamente comunhão comigo, com você. Deus não nos revela tudo no início. Ele nos chama, nos obriga, nos ordena. Porém, Ele não vai dar no início o caminho de tudo. Ele não é um GPS que manda você ir e já traça uma rota, não. Ele manda, e aí o homem e a mulher têm que primeiramente confiar na ordem que Deus deu sobre a vida dele. Ouvir e confiar. Depois o homem tem que diariamente buscar na presença de Deus confirmação da direção qual ele está andando. Como assim, pastor? Deus manda Abraão sair da sua terra, do meio da parentela, para um lugar o qual Deus iria. Esse iria significa: Abraão, anda dia por vez e todo dia me busca, porque me buscando, todo dia eu vou confirmar o caminho que eu quero que você ande. Ou seja, Deus, meu irmão, Ele quer que nós diariamente tenhamos comunhão com Ele, para que diariamente Ele direcione a nossa vida. Deus não é um Deus, meus irmãos, que trabalha no automático. Ele é um Deus de relacionamento diário. Tudo na Bíblia era diário. O maná não era para semana, o maná era diário. Para quê? Todo dia o povo tem que ir na presença de Deus buscar o recurso do céu. Jesus, quando vai ensinar a orar, meus irmãos, Ele não é ansioso como a nossa geração. Ele ensina a orar dizendo: o pão nosso de cada dia. Por quê? Eu orei hoje, a oração de hoje não vale para amanhã. A minha busca por Deus hoje não serve para amanhã, porque Deus é um Deus de relacionamento. Nós não estamos mais no tempo, meus irmãos, da lei, onde que havia um véu que separava o átrio do santo e o santo do santo do santo, onde que só um entrava na presença de Deus e a multidão ficava de fora aguardando. Agora eu admiro essa multidão, porque eles ficavam de fora esperando, crendo que quem foi lá dentro iria sair com uma direção.
Porém, a Bíblia diz que quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga e agora o acesso ao Pai já não é por um só. O acesso ao Pai está agora aberto para quem tem coragem, para quem tem ousadia. Por isso que aos Hebreus está escrito: tendo pois ousadia para entrar no Santo do Santo, pelo novo e vivo caminho, a saber, pelo véu que foi rasgado, a sua carne. Meu irmão, minha irmã, Ele está aqui essa noite e o acesso a Ele está aberto. Então Jesus os obriga e eles obedecem. Eles vão, eles saem direcionados pela palavra de Jesus. Só que aí acontece com eles o que muitas das vezes acontece conosco. No meio da trajetória, no meio do caminho, no meio, meus irmãos, da ordem de Jesus, as coisas saem do controle humano. As coisas fogem do entendimento humano. Eles agora estão no meio do mar, no meio de uma tempestade, e a Bíblia diz que Jesus ordena a eles ir, mas Jesus não vai com eles. Jesus sai à parte, sobe ao monte e vai orar. Eles agora não estão como na primeira passagem, onde Jesus estava no barco deitado, a tempestade se levanta, a tempestade assopra forte, mas tinha Jesus dormindo. Eles olhou, acordou ele resolveu o problema. Agora eles estão no barco e quando eles olham, Jesus já não está com eles presente. Mas a Bíblia diz que Jesus estava no monte, orando à parte, ou seja, intercedendo por eles. Eu vou melhorar isso aqui, irmão. Jesus não está fisicamente conosco, mas Ele está sentado à destra de Deus. E olha, a Bíblia diz que Ele não está lá contemplando, não, pastor, não. Ele está intercedendo pela igreja dele. Eu vou melhorar, meu irmão. Ele está no mesmo lugar dessa passagem, Ele está no alto, junto ao Pai, intercedendo por você. Ele sabe como está o seu barco, Ele sabe como está a sua vida, Ele sabe como está a sua situação. Ele não está fisicamente, mas Ele está junto ao Pai intercedendo. Só que agora Ele intercede lá, Deus envia o Espírito aqui na igreja dele. Ele intercede lá, Deus envia o Espírito aqui na igreja. Ele intercede junto ao Pai, mas o Pai deixou o Espírito junto a nós. Porém acontece, meus irmãos, que quando as coisas começam a sair do controle humano, nós esquecemos o que Jesus falou. O que tem de barco navegando aí sem Jesus, irmão? O que tem de barco andando sem Jesus? E nem tempestade tem, porque quando ele não é dado por falta, quando o barco que ele não está, não sente falta dele, ele deixa até a maré ser boa, ele deixa até ser elevado. Mas quando a pessoa, quando o homem e a mulher está no meio do mar, no meio da tempestade, no meio da adversidade, quase todos nós esquecemos o que Ele falou. E o que Ele falou? Vocês vão chegar do outro lado. Meu irmão, minha irmã, não importa o que você está vivendo, o que importa é que a sua fidelidade vai fazer você chegar na onde Jesus determinou que você vai chegar. Cuidado, muitos ficam assustados com as tempestades. Claro, elas assustam, elas são coisas que tiram ela abala nossas emoções. Mas não se esqueça, nós servimos um Deus que é fiel. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar, para aperfeiçoar. Ele é fiel, meu irmão. Você não está pronto, você não está, eu não estou. Nós estamos em obra, nós estamos em aperfeiçoamento, e o arquiteto é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Cuidado com as diversidades. Quando o homem não entende o que está acontecendo, ele costuma querer tomar decisão, e sempre que ele toma decisão sem a direção de Deus, vai dar errado. Lembra de Abacuque? A Bíblia diz que Abacuque agora se levanta e vê o povo de Deus ser massacrado. Abacuque vê a desgraça no meio do povo de Deus. Abacuque vê o ímpio dominar sobre o justo. A Bíblia diz que Abacuque vai perder a reverência. Abacuque vai perder, meus irmãos, a paciência com Deus. E ele chega diante de Deus sem paciência nenhuma. A Bíblia diz que ele vai dizer: ah, Senhor, até quando gritarei violência e não me ouvirás? Até quando clamareis e não me escutarás? Até quando o ímpio prevalecerá sobre o justo? Ou seja, diante da adversidade, diante daquilo que ele está vendo acontecer, ele não entendendo, ele vai perder, meus irmãos, o equilíbrio emocional.
ele vai perder o equilíbrio emocional. Ele era um profeta de Deus, irmão, e agora está desesperado. Meu irmão, minha irmã, Deus não perde o controle da vida de ninguém. Eu vou melhorar. Deus não perde o controle da vida de ninguém. Irmão, irmã, Abacuque desespera no capítulo 1, no capítulo 2, Deus responde para ele. Agora, a resposta de Deus às vezes é pior do que o silêncio. Se a gente fica ansioso quando Deus se cala, às vezes é melhor o silêncio do que a resposta. Deus responde a Abacuque dizendo: Abacuque, não é o ímpio que prevalece sobre vós, é minha mão que está sendo lançada sobre vocês. Ou seja, sou eu que estou castigando o meu povo. É Abacuque que fica aterrorizado, Abacuque fica escandalizado, e no 3 ele vai cantar: Senhor, ouvi a tua voz, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Deus, a tua obra, no meio dos anos a notifica. Irmão, irmã, eu quero que nós venhamos a entender, independente da situação que nós estamos vivendo, nós temos que lembrar o que Deus nos falou, o que Jesus nos confiou. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Irmão, irmã, a palavra que Deus lançou sobre a sua vida, ela não tem prazo de validade, ela não é variável à situação humana. Ainda, meus irmãos, que eu e você esteja desapercebido, se nós clamarmos o nome dEle, a palavra dEle vai se cumprir na nossa vida. Oh, aleluia. Eles estão no meio de uma adversidade, e são 12, e nenhum lembra o que Jesus falou. E ninguém lembra. Não, calma, ele falou que nós íamos chegar do outro lado. E paz, irmãos, tem gente aqui nesta igreja sofrendo com coisas que já superou lá atrás e voltou a acontecer na vida, e se esqueceu. Deus te ajudou ontem e continua te ajudando hoje. Vou melhorar. Primeira vez aconteceu a tempestade, Jesus resolveu o problema. Só que agora a tempestade levantou e eles estão com medo novamente. Eles estão totalmente agora apavorados. Só que a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus estava olhando a situação. Jesus estava olhando a reação deles. Irmão, o nome de Deus é glorificado na nossa tristeza, o nome de Deus é glorificado no nosso sofrimento. Deus permite acontecer situações adversas na nossa vida para ver, meus irmãos, qual é a nossa situação. Ele sabe, mas Ele quer que nós mostremos a nós mesmos que nós, irmãos, somos totalmente dependentes da direção do Espírito Santo de Deus. Nós somos totalmente, aleluia, dependente da direção que Deus tem para a nossa vida. Ele agora está vendo os discípulos sofrer. Eles estão vendo o discípulo assustado, apavorado, e nenhum dos 12 tem coragem de clamar a Ele. Nenhum dos 12 tem coragem de falar: vamos clamar, já aconteceu antes. Eu estou desempregado. Você já ficou desempregado 10 vezes em 30 anos, meu amigo. Vai acontecer, você não vai morrer desempregado não. Daqui a pouco Deus manda um recurso. Mas não, sempre que vem o desespero, sempre que vem a aflição, meus irmãos, nós temos a mania de esquecer o que Deus nos falou. Lembre que o texto é: eles estão no centro da vontade de Deus. Jesus os obrigou a estar ali. Quantos de nós, pastor Paulo, estamos fazendo tudo certo e vivendo às vezes muito sofrimento naquilo, e o inimigo vem e lança no nosso coração: será que você está em pecado? Será que você está desobedecendo a Deus? E aí a nossa falta de fé vem a gente querer buscar confirmação. Usa alguém para falar, Senhor, usa alguém para confirmar. Mas a palavra que Deus falou para nós no começo da nossa caminhada não é suficiente para uma vida inteira, numa caminhada inteira, não. Irmão, independente do que você está passando, se você está no centro da vontade de Deus, pode esperar, vai ter milagre para você testificar. Eles estão no centro da vontade de Deus, mas ninguém lembra. Eles estão agora andando por vista. Eles estão olhando agora para a adversidade. Eles estão olhando agora para os tempos que eles estão vivendo, para a dificuldade do alto mar, para a dificuldade daquela tempestade. Ninguém lembra. Ninguém tem coragem agora de lembrar. Ninguém tem coragem agora de falar: mas foi Ele que nos mandou estar aqui. E nós somos assim também. Quantas vezes, fazendo tudo certo, as coisas saem do controle, a gente fala: Senhor, me honra, Senhor, Senhor, me ajuda.
E aí a gente joga na cara de Deus, que crente é assim, mano. Deus, eu faço tudo que o Senhor manda. É obrigação fazer tudo que Deus manda, não é favor não. Senhor, eu estou no centro da sua vontade, é obrigação, meu irmão. Eu quero que você entenda aqui essa noite, todo o sofrimento que tem acontecido na sua vida, meu irmão, faz parte do propósito de Deus para a sua caminhada. Faz parte do processo de Deus para a sua caminhada. Você pode dar um glória a Deus aqui esta noite, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o Todo-Poderoso. O mar se levanta, a adversidade é grande, o medo toma conta. A Bíblia diz que eles vão antes da tarde para o mar, e só na quarta vigília, ou seja, 3 da madrugada para 6, é que o Senhor vai de encontro à necessidade deles. O texto diz que no meio do mar se levanta a tempestade. Meus irmãos, cuidado com o meio das coisas. A maior dificuldade da nossa vida é sempre no meio. No começo é fácil, porque nós estamos a todo vapor. Nós estamos animados, incentivados pela palavra, animados com o relacionamento, conhecendo às vezes uma namorada, a gente só vê as qualidades, está no começo. Mas no meio do casamento, no meio do namoro, no meio do emprego, no meio da vida espiritual, é no meio da caminhada que as coisas tendem a ficar mais difíceis, porque no meio você já gastou muita energia para chegar até ali, e ainda falta muito caminho para percorrer. Só que eu te digo essa noite, meu irmão, não desista da sua caminhada. Você já está no meio dela, aleluia. Você já chegou na metade. Voltar vai exigir a mesma energia para acabar de romper o caminho que falta. Você vai gastar o mesmo tanto para acabar de chegar e o mesmo tanto para voltar, mas é melhor voltando, porque se as forças acabar indo, o Espírito Santo te toma no colo, o Espírito Santo te levanta, o Espírito Santo te leva. Levante a mão para o céu essa noite, glorifica ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora, por que ele só vai na quarta vigília? Parece que é um Deus dramático. Não, meus irmãos, é um Deus que conhece a sua criatura. É um Deus que conhece os seus filhos. Tem gente aqui pensando, pastor, estou tão cansado. Você ainda vem falando essa palavra que tem que aguentar, meu irmão. Deus sabe o tanto que você ainda aguenta. Deus sabe que você suporta um pouquinho mais. A Bíblia diz que não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado, aleluia, acima do que pode suportar. Antes, aleluia, com a tentação, Deus também dará o escape. Tem escape de Deus aqui esta noite para a sua vida. Tem escape de Deus agora para a sua vida. Irmão, irmã, eles tinham que lembrar o que Ele falou. Fica tranquilo. Que é isso, irmão? Mas olha o tamanho da pancada. Calma. Ele falou. Irmão, é Deus falando. Jesus falou que nós vamos chegar do outro lado. Mas olha o tamanho da onda, está demais. O barco está indo a pique. O barco vai naufragar, meu irmão. Se eu olhar para a circunstância terrena, eu nunca vou me converter, eu nunca vou me libertar, eu nunca vou viver com Cristo. Mas se eu olhar para a pessoa que me prometeu, meu irmão, se você olhar para a pessoa que te prometeu, Ele é santo, é glorioso, é majestoso, é poderoso, Ele é fiel, é justo. E desistir nunca é fraqueza, desistir é escolha. E aí ninguém dá glória, meus irmãos, porque nós somos a geração tão mimada por pais, por mães, e agora pelo governo, pelos professores, é tão mimada, e achamos que vamos chegar na presença de Deus e vamos ter um Deus que mima também. Pelo contrário, é um Deus que permite que seus filhos padeçam necessidade. É um Deus que permite que seus filhos chorem uma noite inteira e não manda nenhum recurso. É um Deus que permite que sua criatura passe por as mais difíceis das situações. Mas é um Deus que não deixa ninguém, meu irmão. Um Deus que não deixa ninguém que crê, não deixa ninguém que é fiel, aleluia, desfalecer no meio da prova. Eu já fui em muito enterro
Já fiz muitos enterros, pela misericórdia de Deus. Já fui em mais de 100 sepultamentos. Quarta-feira nós vamos enterrar minha sogra, que era uma mãe para mim. Eu nunca vi no enterro uma láspide que alguém falou: você conheceu o pastor? Não, o que foi? Esse aqui morreu de tanta prova. Não existe nenhum cemitério do Brasil e nenhum cemitério do mundo alguém que está enterrado por causa de prova. Prova nunca matou crente, meu irmão. Pelo contrário, a prova faz o crente sair melhor do que ele entrou. Vou melhorar isso aqui. A prova, o moedor de Jeová, faz o crente sair mais firme, mais forte, mais confiante. Tem gente que ora muito mais depois da provação, aleluia. Tem gente que é mais crente depois da provação, meu irmão, minha irmã. Esta noite eu quero que você entenda: independente da prova, ela tem tempo determinado para acabar, mas enquanto ela não acaba, confie na palavra de Deus sobre a sua vida. Estou contigo, não te desamparo, não te deixo, não te largo. Enquanto estiver comigo, eu estou contigo. Mas a hora da aflição é difícil, a hora do desespero é difícil, porque a humanidade nossa grita, a fé é abalada pelas más notícias. Eu lembro agora de Josafá, 2 Crônicas capítulo 18 a 20, 21. A Bíblia diz que vem sobre ti grandes nações, rei Josafá. Aí Josafá vai orar, vai jejuar. E mesmo orando, jejuando, pastor, aí nisso não vem recurso nenhum. Agora olha o que esse homem de Deus vai falar diante de Deus. Isso mexe com a minha alma. É o rei, irmãos. Que o povo olha para o rei, o povo olha para o pastor e espera a palavra abençoada. Agora olha o que ele fala: ah, Deus nosso, porventura não nos julgará? Porque não há força em mim, nos meus braços, contra essa grande nação, e eu não sei o que fazer. Agora o povo olha para ele e fala: mas ele é rei. Ele está falando que não tem força e nem sabe o que fazer. Isso chama-se humildade. Olha para mim, irmão. A Bíblia não diz que era assim: vitória, vitória, vitória. Sabe por que nós às vezes não aguentamos as pancadas que a vida dá? Porque alguém nos enganou. A Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória, vivendo cada dia o seu mal. Mas não tem na Bíblia vitória, vitória, vitória. Tanto é que Jesus fala que tem dias que nós iríamos suportar. Tem dia que o crente vai embora derrotado, não derrotado para sempre, mas tem batalhas que saímos dela vencidos, e muitas das vezes por nós mesmos desistimos antes. Mas esse homem não, ele fala: ó Deus nosso, porventura não os julgará? Porque vem sobre nós uma grande nação, e nós não temos força em nós mesmos, e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para o Senhor. Os nossos olhos estão colocados, estão fixos. Oh, meu irmão, minha irmã, eles estão olhando para o Senhor. Parece que eles ouvem Salomão escrever: o cavalo para a batalha está preparado, mas a vitória vem do Senhor dos exércitos. Oh, aleluia! Mas o que fazer então, pastor? A tempestade era grande, meu irmão. Eles tinham que deixar a tempestade levar eles, porque o texto diz que eles remavam, fatigavam remando, porque o vento era contrário. O que quer dizer? Eles estão insistindo em coisas que não vai dar certo. O que mais cansa emocionalmente o homem de Deus e a mulher de Deus é quando ele ora não querendo Deus a resposta, mas quando ele ora para Deus abençoar o que ele quer. Aí cansa, porque tem pessoas na sua vida que Deus não quer mais para você. Tem coisas na sua vida que não faz parte de Deus. E aí eu insisto, isso traz o que? Fadiga. Fadiga não é canseira física, fadiga é canseira na alma. O fatigado, ele olha: eu tenho que levar esse copo lá na porta. O fatigado olha e fala: mas se eu tropeçar no meio do caminho e derrubar esse copo, ele já não vai conseguir chegar lá, porque a fadiga é na alma. Ele já vê dificuldade antes de fazer. Mas por que eles fatigou? Porque eles estão movendo, era contrário.
Pastor, mas eu não entendi, melhora isso. O que eles tinham que fazer, meu irmão? Eles tinham que fazer o que Noé fez. Quando Deus manda Noé fazer a arca, e Deus que foi o arquiteto, a arca, meus irmãos, quem conhece a Bíblia sabe, a arca era plana, ou seja, ela foi feita só para flutuar. Ela não tinha leme, ou seja, nossa linguagem, não tinha volante. Não, pastor, não, porque ela era só para sobreviver, porque eles iriam ficar sobre as águas, mas quem ia guiar, direcionar, era o Espírito Santo de Deus. Quando não saber o que fazer, meu irmão, continue orando, não desista, não murmure, porque eu não sei o que está fazendo, mas eu tenho certeza, eu estou na onde Deus me colocou, eu tenho que me calar, orar, confiar, daqui a pouco Ele entra com providência na minha vida. Oh glória, oh aleluia, a mão de Deus está descendo na sua vida aqui esta noite, meu irmão. Aleluia! Quanto mais eles esforçavam, mais eles desanimavam, porque o vento era contrário, é remar contra a maré, é insistir no que não dá certo, é querer o que Deus não quer para a minha vida. Cuidado, nós principalmente, eu, né? A Bíblia diz que Samuel não teve discernimento, imagina nós. Samuel, com 12 anos, ele ouve a voz de Deus. 12 anos Deus falou com aquele menino, e agora ele está com 70, 80 anos. E Deus fala com ele, e ele quer entender o que Deus está falando. Para servir a Deus, irmão, tem que esquecer o entendimento humano. Tem que parar de andar por vista e andar por fé. Samuel, eis-me aqui, Senhor, enche o chifre, desce da casa de Jessé o Belemita, porque tenho eu de lá provido um rei. Olha o que Samuel fala, Senhor, mas e Saul? Samuel, eu sou Deus, meu filho. Até quando terás dó de Saul, tendo eu, Deus, o rejeitado? Assim diz o Senhor esta noite para a igreja. Até quando você vai querer insistir em quem Deus já rejeitou na sua vida? Até quando, Saul? Até quando, Samuel, você vai insistir em quem eu já coloquei para fora, em quem eu já rejeitei? Olha para mim, meu irmão, que Deus está ministrando meu coração. A Bíblia diz que desse dia até o dia que Saul suicida, passou 38 anos. Pasme, Saul continuou no altar, sem a presença de Deus. Diz a Bíblia em 1 Samuel 16, versículo 38, que o Espírito de Deus já não estava com Saul. Saul reinou 38 anos e não preocupou em buscar a presença de Deus novamente. Igreja do Senhor, é tempo da juventude, da adolescência, da irmandade chorar para ter a presença do Espírito Santo de Deus todo dia. Ele que dá lá basuricanta calabaxera. Pastor, a minha vida está dando certo, pastor, mas não tem a presença de Deus. Pastor, a minha vida está dando certo, pastor, eu desviei, mas está dando certo, mas não tem a presença de Deus. Ele ficou 38 anos sendo abençoado por Deus, mas sem a presença. Eu prefiro perder a bênção, mas continuar com a presença de Deus. Pastor, o que você está falando? Olha, no Egito o povo é liberto, eles vão andar no deserto sendo mantido por Deus em comida, maná, sendo mantido em Deus com roupa não rasgava, sapato crescia junto no pé, paz, Deus cuidou para depois lançar no inferno. Nós temos que ser como Moisés. Deus falou: Moisés, desce, e o anjo irá com o Senhor. Senhor, eu amo o anjo, Senhor. Anjo é bom demais. É Miguel que vai? É Miguel, não. Eu sei, Miguel é de guerra, não perde guerra, não. Mas anjo não me faz, não, Senhor. Se o Senhor não for comigo. Hoje eu vejo a geração nossa, é terrível. Aqui não, que aqui eu sei que é a igreja madura, mas nossa região lá tinha uma turma do anjo. O anjo entrou e o povo gritava. Aí eu ia na Bíblia. Deus falou que ia mandar um anjo com Moisés. Moisés falou: não, anjo não quero não.
Para que contentar com anjo, sendo que nós temos o Espírito Santo de Deus? Para que contentar com anjo? A asa dele está aqui, glória a Deus, eu já vi, é maravilhoso. Irmão, ele reinou 31, homem de Deus, ungido por Deus, 38 anos sem preocupar com a presença do Espírito Santo. 38 anos, sabe o que é um crente tomar ceia? 38 anos. Sabe o que é um crente vir na igreja 40 anos e não chegar, pastor, eu quero batizar. Aí alguém vai lá, batismo não salva. Quem falou que não? Ele não salva, mas ele é confirmação de quem é salvo. Ah, mas o homem na cruz, ele foi para o céu sem batismo, porque não deu tempo. Se desse tempo ele batizava. É impossível alguém que é tocado pelo Espírito negar a palavra de Deus. Irmão, nós temos que voltar a buscar a presença de Deus. Esses dias eu trabalho com o irmão da igreja, ele é muito abençoado, um menino muito humilde, muito bom. Eu estava meio afim, o que você quer, pastor? Ele brincou, você quer que eu aumente o seu salário? Você quer que eu te dou folga? O que você quer, pastor? Eu falei, eu quero Deus. Você viu Deus aí? Eu quero Ele. O que você quer? Eu quero o Espírito Santo. O que você quer, irmão Júnior? Uma promoção? Não, eu quero Deus, eu quero o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, irmão, é um atraidor de bênção. Onde tem o Espírito Santo, as bênçãos vêm atrás. As bênçãos alcança. Por gentileza, com todo respeito a essa igreja, por um segundo feche os seus olhos aí onde você está, curve a cabeça, meu irmão, minha irmã, peça a Deus. Eu vou pedir também para que você e eu venhamos a ter um relacionamento total, dependente, verdadeiro, fiel com o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vini caraya suriande cominia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Bendito da minha alma. Ei, igreja, talvez nesse sofrimento você acha que Ele não está com você, mas Deus está contigo. Abraça Ele, toma posse da presença dEle. Pastor, não estou sentindo. Você está vivendo meio de qualquer jeito, você vai sentir como, mas ainda que você não sinta, Ele está contigo. Oh, glória. Vou aplicar o texto que eu li, mas no meio da tempestade ele esqueceu o que Deus falou. E quando estamos com medo, irmão, a fé vai embora. A Bíblia diz que quando Lázaro pede socorro para Jesus, ele quebra os preconceitos religiosos, ele rompe a barreira e vai até Jesus e fala: Jesus, a minha filha está morrendo. E Jesus fala para ele: fica tranquilo, eu vou na sua casa e eu vou cuidar da sua família. Irmão, Jesus fala para ele: eu vou na sua casa e vou cuidar dela. Sim ou não? Sim. Mas olha para você ver o que é Bíblia. No meio do caminho, uma mulher para Jesus, há uma história. Só que o que me chama a atenção não é a cura daquela mulher que também tinha fé. A Bíblia diz que ela sai de casa assim: se tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curado. Olha a fé dela. É o que me chama a atenção, que é enquanto a filha está morrendo, Jairo está parado e Jesus para. Naturalmente a gente fica ansioso, porque a gente pediu socorro e a gente sabe que a menina está morrendo. Um pai faria o quê? Jesus, pelo amor de Deus, larga essa mulher para lá. Ela já foi curada, mas lá em casa tem uma menina morrendo. Mas olha o que Jairo faz. Jairo espera com paciência no Senhor. Jairo chama ele. Não vou chamar não. Por que não, Jairo? Ele falou que vai lá em casa resolver. E quando ele fala, ele faz. Ele esperou com paciência. O que é esperar com paciência? Esperar com paciência é esquecer do horário. Esperar com paciência é parar de contar quanto tempo eu estou orando por uma bênção. Esperar com paciência é tudo mostrando que não vai mais acontecer, mas eu já comemorar, eu cantar um hino
da vitória antes da vitória chegar, eu comemorar antes da bênção acontecer. Por quê? Porque eu tenho convicção, Ele me falou que vai curar a minha filha. Isso aqui representa a nossa vida, porque entre Ele falar que vai curar, a situação piora, porque a menina morre. E aí chega a turma e fala o quê? Jairo, não amoles mais o mestre, porque a menina morreu. Naturalmente, o que a turma, o que a gente faria? O Senhor me decepcionou. Mas Jairo não, Jairo olha para ele e não fala nada. Sabe por que às vezes a voz de Deus não trabalha na nossa vida? É porque a nossa voz está aparecendo demais. Tem hora que eu tenho que fechar a minha voz para a voz do Espírito Santo trabalhar na minha vida. Jairo olha para ele e fala, não morre, apenas dorme. E Jairo falou, estou dormindo, o Senhor falou. Agora no desespero, irmão, esse homem foi tranquilo. Agora olha os dois homens a caminho de Emaús. A Bíblia diz que no desespero, porque Jesus tinha morrido, eles estão andando, indo para longe do propósito de Deus para a vida deles. Jesus está com eles e eles primeiro não percebem a presença de Cristo. Jesus aproxima deles a Bíblia e eles não sabem quem Jesus é, porque eles estão tomados pelo medo, pela decepção, pela aflição. E aí a pessoa nessa situação costuma a esquecer a fé e fica emocionalmente abalada. E aí é um campo fértil para o diabo fazer o que quiser. Um crente abalado emocionalmente, meus irmãos, é terrível. Pastor, você está dizendo que temos que ser super-heróis? Não, mas temos que dizer que temos que ser crente. Orei para minha mãe 3 anos, minha mãe não foi curada e morreu, todavia o nome de Jesus foi glorificado. Oramos para minha sogra 3 anos de sequência, minha mãe desceu a sepultura, minha sogra foi cometida a mesma doença, câncer. Oramos 3 anos, a minha sogra foi cada dia piorando, foi desenganada há 3 meses pelo médico para a morte, e nesses 3 meses nós ficamos confiando em Deus, e Deus não curou, mas o nome dele foi glorificado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, bem-aventurado é a morte dos seus eleitos. Bem-aventurado é aquele que descansa no Senhor. Mas quando não há confiança, irmãos, a gente desespera, a gente fica emocionalmente abalado. E olha para mim, não vi doutrinário não, que aqui tem pastor, mas todo mundo que toma decisões sobre emoções, a emoção passa e a consequência da decisão fica. Nosso pastor nos ensinou, nunca tome decisão muito feliz, nunca tome decisão muito triste, nunca tome nervoso, nunca tome alegre, porque as emoções inflamam os sentimentos, e os sentimentos dominam a fé. É onde Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. Houve uma rebelião no campo de Lavras, você não sabe. Eu disse, não, pastor Cleber, eles não me procurou. E quando ele mudou, ele só me avisar que ia fazer rebelião. Eu falei, por que você não me chamou? Porque nós te conhecemos. Eu falei, vocês estão sabendo que isso não é de Deus. Mas eu louvei a Deus deles falaram, não te convidamos porque nós te conhecemos. E dentre eles eu era o mais novo na fé no altar. Homens de 10, 20 anos já de altar, eu com 3, 4 anos de altar. Mas eles falaram, nós te conhecemos. Você não ia ser movido pela emoção. Irmão, irmã, o Senhor está dizendo essa noite, cuidado com as suas emoções. As emoções passam, as escolhas permanecem com as suas consequências. Lute com as suas emoções. Busque o domínio próprio. Quando eu li a Bíblia, achei que o domínio próprio era se saber fazer tudo que é certo. Mas aí eu fui ler a Bíblia, eu aprendi que o crente precisa negociar com o seu sentimento. E a prova disso é Davi. A Bíblia diz que Davi, quando ele olha uma mulher se banhando, em desobediência a Deus, que a Bíblia diz que no tempo que os reis iam pela guerra, Davi está agora vendo uma mulher se banhar, o olho gostou, o coração desejou, e aí ele não policia-se, ele não luta contra si mesmo, ele não tem domínio próprio, ele vai perguntar, quem é esta mulher? E aí o Espírito Santo responde na boca do homem. O homem diz, ela é mulher casada, é pecado. Mas
Mas Davi fala: manda buscá-la. Só que aí ele passa todo o sofrimento. A espada de Jeová entra na casa dele. A vida dele vira uma desgraça. E toda vez que uma desgraça acontecia entre os filhos, ele falava: é a espada que Deus colocou na minha vida. Olha para mim, isso é sério. Toda vez que ele olhava para um filho estrupando a filha, um filho matando outro filho, e o filho querendo matar a si mesmo, o filho deitando com as suas mulheres, ele não falava: meu Deus, tem misericórdia. Não, ele falava: eu sei, é a espada de Natan, que Natan falou que Deus ia colocar na minha vida. Toda vez que Ló olhava aquelas crianças e falava: meu Deus, essa criança é meu neto e meu filho ao mesmo tempo. Quando ele foi enterrar sua esposa, ele olhou as filhas chorando e falou: foi a escolha que eu fiz de vir para Sodoma e Gomorra. Ele não culpava ninguém, ele olhava as filhas chorando com o caixão descendo a sepultura e falava: foi a escolha que eu fiz de sair da presença de Abraão, o homem que Deus tinha comunhão. Agora cuidado com as emoções. A Bíblia diz que quando Ló vai fazer escolha, eu vou voltar para o texto, está escrito assim, que Abraão fala: Ló, não é bom que nós briguemos, porque somos irmãos. Escolha para onde vas. Se for para o Oriente, eu vou para o Ocidente. Se for para cima, eu vou para baixo. Se for para o Norte, eu vou para o Sul. E a Bíblia diz, está escrito que ele não achou, irmão. E olhando Ló para a campina de Sodoma e Gomorra. Olha o que está escrito, irmão. Isso aqui é tremendo. Pode procurar aqui no original grego, Eni. Pode procurar nos hebraicos mais confiáveis, no latim mais confiável. A tradução não muda, é a mesma. E olhando para as campinas de Sodoma e Gomorra, que parecia-se semelhante ao jardim de Deus, ao jardim do Éden. O diabo, meus irmãos, é o maior imitador de Deus. Ele coloca as piores coisas e coloca nos melhores embrulhos. Ele coloca os piores pratos com enfeites bonitos. Ló, toda vez que veio a desgraça que virou a vida dele, ele lembrava: foi a escolha que eu fiz. Agora que Deus fala para Moisés: Moisés, diga ao povo que eis que coloco hoje diante deles a bênção e a maldição. Eu coloco, Moisés, diante de vocês a bênção e a maldição. E tem sido até hoje assim. Deus tem permitido a maldição e a bênção para eu e você escolher. E o que nós temos escolhido aqui essa noite, meus irmãos? Quem está entendendo diz glória a Deus aqui essa noite. Eu falei isso tudo para dizer: cuidado com as adversidades. Cuidado com as situações que estão difíceis ao seu entendimento. Eles não vêem saída, eles não vêem recurso, eles vão gritar. E quando o socorro vem, meus irmãos, eles pioram a situação. Quem lê a Bíblia e conhece a história judaica, judeus não acreditam em fantasma, em espiritismo de jeito nenhum. Mas quando Jesus vem para o lado deles sobre a água, a Bíblia diz que eles começam a gritar, pensando ser um fantasma. No medo, nós vemos coisas que não existem. No medo, nós enxergamos o que não está acontecendo. No medo, nós acreditamos na mentira como se fosse verdade. No medo, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos discernir, nós não conseguimos fazer, meus irmãos, a escolha certa. Por isso, meu irmão, quando você achar que a coisa está fora do controle, deixa Deus entrar com providência na sua vida. Quando Jesus vem para o lado deles, eles gritam: é um fantasma, socorro! E Jesus vai falar para eles: não temas, sou eu. Ali é um contexto judaico, irmãos. Ali eles ficaram maravilhados, porque ali Jesus está falando com eles, olha para mim, no mesmo tom de voz que falou com Moisés: não temas, sou eu. Irmão, irmã, pastor, fui mandado embora, assim diz o Senhor: a porta fechou, não tenha medo, sou eu fechando a porta, porque eu sou Deus que abre porta que ninguém fecha, mas eu fecho porta que ninguém abre. Araia, serve a lavada.
pastor falou mal de mim, eu dei de tudo, me tratou com ingratidão. Deus está dizendo: sou eu tirando da sua vida quem não é verdadeiro para contigo. Tem gente, irmão, nós é tão fraco espiritualmente, nós é tão covarde para tirar da nossa vida quem Deus não quer, que às vezes Deus tem que afastar. E às vezes eu observo na minha vida pessoas que estão comigo, de repente sem brigar, sem discutir, afasta. Eu falo: mas afastou do nada. Não é do nada não, meu irmão, é a mão de Deus, é a mão de Deus cuidando. E não é porque eu sou bom, a pessoa ruim, não. Porque olha para mim, nós é a igreja que gosta de ser honrada, mas muitas vezes eu não estou sendo bem na vida de alguém, então Deus me tira da vida de alguém para abençoar a pessoa. Às vezes, meu irmão, nós também traímos a confiança de alguém. Agora Jesus diga: não temas, sou eu. O barco de vocês não vai ficar só agora navegando, não. Agora o barco vai ter direção. Jesus está entrando em barcos aqui esta noite, aleluia. Aí eu vou falar de olho aberto, porque o coração queima, a alma se alegra essa noite. Irmão, Deus conhecendo o seu coração, Ele está fazendo igual fez com Pedro. Ele não pediu, Ele foi chegando, tomando o barco de Pedro e falando: é meu, eu que vou governar. Você é precioso demais, você é preciosa demais. Pastor, mas estou no pecado. Tem defeito, mas é meu. Eu estou no erro, tem erro, mas é meu. Eu vou te santificar, eu vou te purificar. Eu estou entrando no seu barco. O seu barco não vai afundar, o seu barco não vai a pique. Eu, esta noite, eu entro no seu barco. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Agora ele está no barco. Agora as ondas já não parecem ser tão grandes. Agora as tempestades já não parecem ser tão impetuosas. Agora o medo parece que vai diminuindo. Ainda tem onda, ainda tem tempestade, ainda tem vento forte, mas agora tem resposta de oração na sua vida. Agora tem resposta de oração na sua vida. Quem crê diz amém. Quem crê diz aleluia. Vem louvar, irmã Tiffany, antes do tempo acaba. Irmão, olha para mim. A Bíblia diz que o povo clamou 400 anos lá no Egito por socorro, por livramento, por perdão, para que Deus ajudasse eles. Eles clamou no Egito, Deus respondeu lá no deserto, na frente de Moisés, milhares de quilômetros depois, muito distante da onde foi o clamor. Deus está mandando dizer isso porque Deus quebra no meu coração. O seu recurso está vindo, e não vai vir da onde você está esperando, não vai ser da mão de quem você está esperando. Deus vai te surpreender, aleluia. Deus vai te constranger, vai ser de onde você não sabe, vai ser de mais longe que você imagina, vai ser quem você nunca imaginou. A porta está fechando onde você espera, porque Deus vai querer que a glória, que a honra, que o testemunho seja para Ele, para exaltar Ele, para adorar Ele, para glorificar Ele, para bendizer Ele. Levante a mão, tome posse, porque Jesus está falando contigo.